Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no caderno de Deuteronômio, no capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo o verso de número 24. Diz assim: todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar, será o vosso território. E as vossas terras se estenderão do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental e o Mediterrâneo. Apenas até aí. Deus, conhecendo os nossos corações, sabendo como funciona a nossa mente, Deus dá uma palavra para que a gente comece a pensar, para que a gente comece a sonhar, para que a gente comece a imaginar. O povo de Israel tinha saído do cativeiro, tinha saído da escravidão, estavam entrando na terra prometida, e antes que eles entrassem, Deus dá uma palavra para que eles comecem a pensar, para que eles comecem a sonhar. Quando você ouve a palavra do Senhor, é exatamente para que isso aconteça, para que você processe em seu coração, para que você comece a imaginar exatamente aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos limitações? Claro, temos. Temos as limitações externas, que são alheias à nossa vontade. Temos as nossas próprias limitações, porque não nascemos para fazer todas as coisas. Não fomos desenhados para fazer todas as coisas. Mas nós temos uma limitação causada pela falta de conhecimento. Uma pessoa que falta conhecimento, ela se torna limitada. É um tipo de limitação que não foi colocada pela outra pessoa, mas faltou conhecimento. Conhecimento, querido, ela impede você de crescer, impede você de romper, impede você de melhorar-se a cada dia. O maior problema é quando nós não conhecemos a Deus, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E quando você não conhece a fonte, ou a sua fonte, você não conhece a si mesmo. Por isso que precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, para crermos nas promessas do Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso que aquilo que você não conhece acaba te limitando. Tudo que nós não conhecemos nos limita. Mas quando começamos a conhecer a Deus, a andar com Deus, a aprendermos as coisas de Deus, a nossa vida vai mudando. Um dia, um jovem rabino chamado Jesus Cristo saiu
por toda a Galileia, ensinando verdades a respeito do reino, falando coisas a respeito do Pai, do Criador, e ele não apenas falava, como ele fazia coisas espantosas. E alguns homens foram chamados por ele. Alguns homens foram atraídos por Jesus. E aqueles homens tinham suas obrigações, tinham o seu trabalho, tinham a sua família, tinham as suas propriedades, tinham a sua vida. Por que é que eles saíram e começaram a seguir Jesus? Por que é que eles deixaram as redes? Por que é que eles deixaram os barcos? Por que é que eles deixaram as suas profissões? Deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus os atraía. Jesus apenas fez um chamado, fez um convite: venha, segue. Jesus não forçou a barra com eles, não pressionou, não chantageou. E eles vieram, porque eles queriam aprender mais do Senhor. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Existe no coração do ser humano uma sede do eterno. Existe no coração de cada homem, de cada mulher, um desejo de conhecer a sua fonte. E a nossa fonte é o Senhor. E porque existe esse desejo, o diabo sempre tentou tirar proveito e criou ídolos, criou formas de adoração, porque o homem busca, tem sede. E ele colocou algumas coisas para que as pessoas se prostrassem diante dela. Mas nós temos a palavra de Deus, que vai nos ensinando. E nós temos a garantia de que todas as coisas estão sob o controle daquele que fez todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Se todas as coisas estão sob o controle do Criador, a sua vida está sob o controle de Deus. A sua situação está sob o controle de Deus. O que você está passando está sob o controle do Senhor. Será que você crê dessa forma? Existe uma passagem no caderno de Hebreus, capítulo de número 2. Por favor, abra comigo em Hebreus 2, verso de número 8. E essa passagem diz assim: tudo sujeitastes debaixo dos teus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Criador. Não existe nenhum mal que Ele não possa resolver. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não fosse sujeito. Diz mais: contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão submissas aos pés dele. Ou seja, ainda não enxergamos, ainda não temos uma consciência clara, ainda vemos as coisas conforme diz o apóstolo Paulo. Hoje nós vemos em partes, mas ainda não temos a convicção, ainda não temos a certeza das coisas, da verdade como elas são. Ainda não enxergamos todas as coisas. Mas à medida que andamos com o Senhor, nós aprendemos mais do Senhor, nossos olhos se abrem um pouco mais. À medida que você caminha mais com o Senhor, os seus olhos abrem ainda mais.
E vamos conhecendo e prosseguindo em conhecermos ao Senhor. Algumas pessoas dizem que não creem, mas porque você não vê, não significa que aquilo que você não vê não existe. Mas nós vemos aquilo que o Senhor tem feito. E Deus tem feito grandes coisas. E à medida que nós cremos, à medida que nós recebemos a palavra do Senhor, nós passamos a enxergar mais. Por isso o Senhor estava preparando pessoas que estavam saindo do Egito. E Deus dá uma palavra: onde você colocar a planta dos seus pés, onde você tiver contato, onde você caminhar sentindo, onde você estiver conhecendo. O Senhor diz assim: eu vou dar essa terra por herança. E vai ser uma herança grandiosa. O que é que Deus está falando comigo hoje? Com você hoje? Que à medida que nós conhecemos, que à medida que nós crescemos, que à medida que nós entendemos, que à medida que nós recebemos a palavra do Senhor, a nossa herança vai se aumentando. Aquilo que o Senhor tem para revelar à sua vida vai se aumentando. E é o que está acontecendo hoje, porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Onde pisar a planta dos seus pés. Por que é que não entendemos todas as coisas ainda? Mas nós temos sede, nós procuramos, nós queremos. Nós não entendemos todas as coisas ainda, porque nos céus já existe uma realidade pronta. E na terra, nós estamos vivendo a dimensão do tempo. E o nosso tempo, ele nos leva necessariamente, sabemos que Jesus morreu 2000 anos atrás, mas dentro do nosso tempo nós precisamos passar pela cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é necessário que passemos por ela, para que nos tornemos nova criatura, para que sejamos salvos, para que sejamos livres. Porque nem todos são livres ainda. Porque ainda existem áreas da nossa vida que ainda não fomos libertos completamente. Eu quero que você ouça o que eu estou dizendo. Criamos fortalezas, criamos resistências dentro de nós, e essas fortalezas precisam ir sendo quebradas uma a uma. Quando nós visitamos algumas cidades antigas, à beira-mar, é comum que a gente enxergue uma fortaleza de pedra, muito resistente, usada na antiguidade. Hoje ainda existem fortalezas. Onde é que elas estão? Elas estão dentro do ser humano. Fortalezas às vezes intelectuais, para que a palavra de Deus não entre. Fortalezas que vieram, que criamos por conta das nossas tradições. Fortalezas que criamos na nossa mente por conta das denominações, às vezes. As denominações também se criam fortalezas.
Quando alguém diz assim, somente nós somos salvos, os outros não. Isso são fortalezas. Existem fortalezas que são naturais do ser humano, mas existem fortalezas também satânicas para resistir à palavra de Deus, que não se recebe a palavra do Senhor. Fortalezas culturais. Aprendi dessa forma e eu acho que tem que ser dessa forma. E isso nos impede de receber e de comermos o melhor dessa terra. O que é fortaleza? Fortaleza é uma resistência. Fortaleza, querido, pode ser também uma prisão. E Jesus veio exatamente para que você saia dessa prisão. Deus não te quer aprisionado. O Senhor não quer que o seu casamento esteja aprisionado. O Senhor não quer que a sua vida financeira esteja aprisionada. O Senhor não quer que os seus conhecimentos não desenvolvam porque estão aprisionados. Não é o desejo do coração de Deus. O inimigo criou resistências nas pessoas, nas nossas vidas, durante tanto tempo. Mas o profeta Isaías, no capítulo de número 61, ele profetiza algo que ocorreria 700 anos depois. Ele estava falando a respeito do Messias, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. O que é que nós estamos recebendo nesse dia de hoje? Nós estamos recebendo as boas novas, as boas notícias. Existe uma boa notícia para você. Não são más notícias, como temos recebido todos os dias, mas a palavra de Deus, ela é uma boa notícia. Fala para quem está do seu lado: existe uma boa notícia para você? Deus tem uma boa notícia para você. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Existe uma terra a ser conquistada. Você nasceu para conquistar, você nasceu para vencer, você nasceu para crescer, você nasceu para melhorar, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para ser mais do que o vencedor. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus. O Senhor primeiro faz uma promessa e a sua obrigação é apenas crer nas promessas do Senhor. Depois as coisas vão se cumprindo à medida que você caminha, à medida que você vence as batalhas. Foi assim com o povo de Israel. Eles foram vencendo. Venceram Jericó, depois derrubaram os muros de Jericó, depois que era uma verdadeira fortaleza, depois foram derrubando os muros, caminhando. O povo de Israel não era um exército, não era um grupo de escravos que tinha saído do Egito. O que eles fizeram? Eles apenas foram ouvindo o que Deus estava ensinando para eles. Eles foram ouvindo apenas o que Deus estava falando para eles. E eles foram seguindo adiante. É o que Deus está fazendo com você nesse dia de hoje. Caderno de Isaías, capítulo de número 10. Eu gostaria que você olhasse comigo, por favor. Diz assim, Isaías 10, verso de número 27. É uma palavra que o Senhor dá a cada um de nós. Ele diz assim: naquele dia, será que você pode dizer nesse dia?
Ele estava falando naquele dia, mas você pode dizer assim: nesse dia, essa carga que você está carregando sobre os seus ombros será arrancada. Essa carga, esse peso, eu estou falando com você, que você está carregando sobre os seus ombros, essa tristeza, essa depressão, essa enfermidade, essa opressão maligna, será despedaçada, diz a palavra do Senhor. E esse jugo vai sair de sobre o seu pescoço e se despedará com a corpulência da tua força. É a palavra de Deus, é a palavra que você ouve, querido, é a palavra que você recebe no seu coração e te faz levar a tomar uma posição na sua vida. Quero que você coloque a mão aí sobre o seu coração, onde você está. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu nome. A tua palavra foi ministrada e ela não pode voltar vazia. Ela cumpre um propósito. Por isso, nesse dia de hoje, Senhor, alcance esse homem, essa mulher que está ouvindo essa palavra. Tome essa vida em tuas mãos, fortaleça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Aleluia.